Olá a todes, todas e todos. Meu nome é Alexandre Rois, sou artista negro independente, moro há 5 anos na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, e estou muito feliz por poder propor esse momento de reflexão, né, para a cidade de Uberlândia, enfim, e para onde esse material puder chegar. E a gente vai falar sobre dinheiro de dança, né? Já que é um tema que a gente quase não se discute, né? Sobre valores, dinheiro, né? A gente diz, fechei um job, fechei um trabalho, vou lá, qual cachê? Tem cachê? Tem cachê. E nunca passa daí, né? A gente nunca pergunta, tipo, quanto que foi? Por que você cobrou esse valor, né? Primeiro que nunca chega nesse lugar. Mas enfim, eu tenho pensado, né, sobre essas questões. Eu sou paulista, sou nascido no interior de São Paulo, na cidade de Agudos. E a minha vida artística, ela começa na cidade de Frutal, que já é também no interior de Minas Gerais. E é onde eu começo a trabalhar com arte, com dança, né? Começo ali com a dança de rua, o street dance, danças urbanas, que é praticamente a mesma coisa, né? Como diria a Vanessa Garcia, a nossa pesquisadora nessas questões. Chegando na cidade de Uberlândia para fazer a graduação em dança, atualmente estou no último período e desde o meu primeiro ano de graduação eu, né, tenho trabalhado com várias coisas e até que eu começo a dar aulas de dança. E dando aula de dança, né, em academias, estúdios, né, enfim, em escolas, em projetos sociais, eu tenho tido sempre uma questão, né, com valores. A minha vinda para Uberlândia também, né, tem essa relação de viver de dança. Então, com o passar do tempo, eu tenho refletido sobre valores, né? E em várias situações, tendo contato com vários profissionais, eu tenho tido a oportunidade de ter acesso a determinado tipo de conhecimento, né? A determinados tipos de conceito que permitiu com que eu chegasse no que eu vou apresentar para vocês hoje, que eu não vou, assim, né, dar uma aula de algum conceito, etc. Mas eu vou trazer elementos para que a gente possa pensar juntos, juntas e juntes, sobre essa relação, né, do dinheiro de dança. E para falar de dinheiro de dança, não tem como eu não falar do nosso contexto brasileiro, né? Enfim, até chegar no que de fato a gente vai tratar com mais aprofundamento nesse vídeo. Nós no Brasil vivemos numa organização capitalista, né? Onde as empresas privadas e algumas pessoas detêm um capital e contratam pessoas para trabalhar e pagam salários, né? Então, pensando nisso tudo, tem um filósofo chamado Karl Marx. Karl Marx é nascido em 1818 na Alemanha. Ele foi filósofo, historiador, economista, jornalista, sociólogo e revolucionário socialista. E ele escreveu vários livros, mas o Manifesto Comunista de 1848 e o Capital, que foi escrito de 1867 a 1894, são os livros mais conhecidos. E para essa discussão eu vou trazer um conceito que ele discute no Capital, que é o conceito de mais-valia, e que dependendo da tradução pode ser encontrado como mais-valor, que são sinônimos, né? Apenas a tradução que é diferente. A mais-valia e mais-valor está totalmente ligada ao capitalismo. É impossível existir o capitalismo sem a mais-valia e o mais-valor.
Para Marx, a humanidade sempre foi dividida em dois grupos, os dominantes e os dominados. Ao longo do tempo, os dominantes ganharam características específicas, como os homens livres, os patrícios, os senhores feudais, os mestres de corporação. E na concepção de Marx, esses indivíduos assumem um papel de opressores dentro dessa relação, dentro dessa nova organização que é o capitalismo, né? E no outro grupo, ao longo do tempo, os dominados ganharam diversos contornos. Os escravos, os plebeus, os servos, os aprendizes, enfim, os oprimidos. E essa organização seguiu até os dias de hoje dentro da estrutura capitalista, onde os dominantes são chamados de burgueses e os dominados são chamados de proletários. Essa separação dos dois grupos acontece da seguinte forma, segundo Marx. Ele dirá que acontece por conta da propriedade privada dos meios de produção, ou seja, posse privada daquilo que garante a vida material da sociedade em determinado contexto. De um lado, temos os proprietários dos meios de produção. De outro, os não proprietários dos meios de produção. Para os não proprietários, a única coisa que resta é a própria força de trabalho, o próprio corpo, pois nada mais eles possuem. Essa condição pode ser percebida em toda a história da humanidade e, por sua vez, também no capitalismo. Os burgueses são os donos das fábricas, dos instrumentos, das terras e das tecnologias que fazem parte da infraestrutura e que garante a produção material e sobrevivência da humanidade. Então, após tudo isso, como que todos esses conceitos, como que esse conceito do mais-valia, do mais-valor, se aplica no contexto de Uberlândia? Que seria o quê? Os donos dos espaços de dança, nessa representação de Karl Marx, seriam os burgueses. E os professores de danças e professoras e professores de dança seriam os proletários. E nessa relação, a mais-valia também se dá. Que, vamos supor, eu vou pegar a minha cola para eu não falar as coisas erradas aqui. E para ser bem um exemplo bem próximo, né, do contexto de Uberlândia, eu fiz uma conta que não é exatamente o que acontece, mas é aproximado. E que vamos supor que em uma turma de dança existam 10 alunos, alunas e alunes, e eles façam uma modalidade de dança qualquer. Vamos supor que cada uma dessas pessoas pague R$300 por mês para fazer uma modalidade de dança 2 vezes por semana, 2 horas por semana, né? E o professor recebe R$30 hora aula. Então, no final do mês, 10 alunas vezes R$300, R$3.000. Desses R$3.000, R$240 seria o salário desse professor de uma turma que ele dá aula. E sobraria para a escola R$2.760. Vamos supor que todos os custos da escola apenas naqueles dias que o professor dá aula e naquele horário, né? Vamos supor que isso fosse possível, né? As contas da escola, água, energia, internet, impostos e todas as coisas, e funcionários, né? Uma secretária e uma pessoa que limpa a escola. Que tudo isso desse R$1.760. Então,
esses R$ 2.760, a gente retiraria R$ 1.760, que seriam as contas da escola, né? Que esse professor ali gerou para a escola. E desse valor sobraria R$ 1.000. Esses R$ 1.000, na relação que Karl Marx traz, seria a mais-valia e o mais-valor. Esses R$ 1.000 é o valor que esse professor de dança produziu também e que não volta para ele, né? Esse valor fica com o proprietário daquele espaço. Recapitulando, esse professor que trabalha 2 vezes por semana, no mês inteiro, que tem 10 alunos, alunas e alunos, ele produz R$ 3.000. Desses R$ 3.000, o salário dele é 240. Desses 240 que foi retirado desses 3.000, sobram 2.760. Desses 2.760, 1.760, nessa suposição, são as contas da escola, né? Aluguel, água, energia, internet e 2 funcionários. E de 2.760, sobram R$ 1.000, que é a mais-valia, que é um valor que o professor produziu, mas que ele não recebeu e que fica para o proprietário da escola como lucro. Capitalismo, mais-valia, lucro. Né? No capitalismo, essa relação com o lucro é também com a mais-valia impossível de ser desassociada. Infelizmente, a gente vive numa sociedade capitalista e que eu acredito não ser, né, a melhor, mas enfim. Como que a gente pode, então, minimizar esses impactos e essa distribuição de renda, né? De tudo o que nós, como eu, que sou um proletário também, podemos pensar na reorganização e redistribuição dessa mais-valia, né? Já que tem que existir mais-valia, vamos repensar uma forma um pouco mais justa de dividir esses valores. E como em Uberlândia está, né, nesse processo devido ao contexto que a gente está vivendo atualmente, a gente está fazendo, né, esse levantamento de quantos funcionários as escolas de dança têm. E aí eu tô dando um exemplo para vocês de um professor, né, que tem apenas uma turma. Existem escolas de dança que tem, tipo, 7 professores de dança. Então, e vamos supor que cada um desses professores tem apenas uma turma. Então, assim, são 7 professores e vamos supor que cada um deles tenha 10 alunos, né? Então, assim, e claro que alguns têm mais, alguns têm menos, vamos supor que a gente possa dividir os alunos e que nas turmas tenham 10. Então, a escola tem R$ 7.000 por mês de mais-valia. Eu vou fazer agora as contas. Oh my God. Então, eu já fiz as contas aqui e se uma escola... Já fiz as contas aqui e se uma escola tem 7 professores de dança, né, e cada um deles tem 10 alunos e cada aluno paga R$ 300, a escola... Tá bom.
Então, em uma escola que tem, vamos supor, que 7 profissionais da dança, né? Que tem uma turma apenas, 2 vezes por semana, nessas mesmas configurações do exemplo anterior, vão gerar R$ 7.000 de mais-valia. E vamos supor que todos os gastos que a escola tem vão também se multiplicar por 7, então vai dobrar 7 vezes aquele valor de gastos e multiplicar por 7 os gastos da escola e vão se multiplicar por 7 a mais-valia. E o salário dos professores, né, desses profissionais da dança, vão ficar em 7 também. E 240 vezes 7, vou colar, vão dar R$ 1.680. É o valor que uma escola de dança, estúdio, etc., em Uberlândia, Minas Gerais, gasta com 7 professores tendo uma turma 2 vezes por semana e essas pessoas pagando R$ 300 de mensalidade. Então, assim, é muito discrepante a mais-valia, que são esses R$ 7.000, que o salário de 7 professores. E, ao invés de ser 7 professores, 7 profissionais, fosse apenas um professor dando 7 aulas por semana, né? Será que... eu vou dizer por mim, né? Eu não sei se eu conseguiria ter 7 turmas de... Eu sou professor de danças urbanas. Se eu conseguiria ter 7 turmas de danças urbanas, né? Com todo o trabalho que apenas uma turma gera. Vou descrever agora como eu me organizo para cada turma. Uma hipótese, né, gente? Eu tenho uma turma de danças urbanas. Para essa turma, que eu dou aula 2 vezes por semana, vamos supor que eu vou começar com essa turma numa segunda-feira. No domingo, sei lá, em um período, manhã, ou tarde ou noite, eu vou preparar essa aula. O que eu vou fazer? Eu vou, né, vamos supor que eu já conheço a turma, que a gente vai continuar um trabalho. Eu sei que a turma é de nível intermediário, eu sei mais ou menos o perfil da turma, né, o que elas gostam de dançar dentro das danças urbanas, o que é mais familiar à corporeidade delas. Então eu vou, né, passar um tempo primeiramente escolhendo a música. É uma turma que tem na faixa de 11 a 15 anos. Então é uma turma que não pode ter músicas com palavrão, independente que se são músicas em inglês. E infelizmente as músicas em danças urbanas, né, e que às vezes as alunas gostam e querem dançar, né, eu tenho esse diálogo com as turmas, são músicas em inglês. Então eu preciso entrar na internet, pesquisar a música. Achei a música, vou lá ver qual a letra da música. Olha, a letra da música tem palavrão? Tem que descartar a música. Não tem? Ok, dá pra usar. Aí eu vou começar a experimentar, né? Vou dançando, vou, né, no meu processo criativo, experimentando a movimentação, etc. Aí eu passo ali um tempo pra criar aquela coreografia, aquela célula, né? Sei lá, 4 oitos que eu vou trabalhar numa aula. Então eu passei um horário inteiro preparando aquilo, né? E agora eu vou me preparar para ir para a escola. Então, né, fico ali uma hora, que eu vou, tomo banho, arrumo isso, arrumo aquilo, né, arrumo bolsa, geralmente dou várias aulas seguidas. Mesmo que eu vou, né, dar só aquela aula, então. Vamos supor que vou dar apenas uma aula naquela escola. Eu, né, tenho meu tempo, né, eu preciso de uma hora entre tomar banho, comer alguma coisa na minha casa, ir pro ponto de ônibus, né? Como um bom proletário que eu sou no Brasil, eu não tenho um carro próprio, não tenho uma moto, né? Então eu vou de ônibus. Pego o ônibus e chego na escola.
preciso chegar antes, não posso chegar atrasado, né, etc. E ai de mim se chegar atrasado. Ai! Então, assim, chego e vou dar minha aula. Passo lá 1 hora, né, dando aula para as alunas. A gente termina a aula, às vezes alguma aluna quer conversar, etc. É importante esse momento também. E então eu volto para minha casa. E aí é mais 1 hora até, né, mais ou menos 1 hora que eu saio da escola, até chegar no ponto, até, né, cheguei em casa. E aí eu já preciso ver como que, né? Nossa, a aula foi assim, fulano teve dificuldade nisso, nisso, aquilo. Ela precisa estudar, preciso levar mais exercício sobre isso. Se eu sei, na próxima aula eu já vou, né, preparar. Se não, eu preciso estudar, né? Nossa, a aluna tá com dificuldade nisso. Nossa, a aluna tá encurtada. Quais exercícios eu posso trabalhar para trabalhar esse encurtamento da aluna, né? Ai, tal aluna, o tal aluno, tal alune teve dificuldade nisso, nisso, aquilo, né? O que eu posso trabalhar? Então eu vou trabalhar ali mais em casa depois que eu cheguei da aula e preparar a próxima aula, né? E aí eu tenho um dia de descanso e no outro dia eu vou trabalhar de novo, já que eu dou, né, nessa hipótese eu dou apenas uma aula. Então assim, quanto de tempo e de dedicação você tem para aquela aula, né? Algumas pessoas acham que a nossa aula, né? Inclusive alguns professores, tipo assim, eu só vou dar 1 hora de aula e depois acabou, né? A minha aula, o meu trabalho, ele não começa a partir do momento que eu entro na sala de aula e vou dar minha aula. O meu trabalho, ele começa antes, né? Horas antes, né? Eu trabalho, sei lá, 4 horas para produzir aquela aula. E depois, ok, né? A gente fica às vezes ali 1 mês trabalhando um pedaço de uma coreografia, 1 minuto de coreografia, né? Em 6 meses, vamos supor que a gente tem 4 a 6, né? A gente não trabalha 6 meses. Vamos supor que em 4 meses, né? Que é um semestre, em cada mês eu trabalho um bloco de coisas, né? Vamos supor, em 1 mês eu trabalho uma introdução, no outro mês eu trabalho a primeira coreografia, depois eu trabalho uma transição e uma outra coreografia, e num quarto mês eu trabalho a finalização do trabalho, né? Porque a gente, além de tudo, tem que se preparar, muitas das vezes, né? São raros as escolas, os estúdios que não tem uma apresentação no meio e no final do ano. Então a gente passa um tempo, né? E, né, eu já trabalhei em algumas escolas que o espetáculo era só no final do ano. Mas a gente passa um ano inteiro trabalhando técnica, trabalhando musicalidade, trabalhando várias outras coisas que englobam a dança para chegar no final do ano, né, no primeiro semestre. A gente trabalha bases de coisas e em um segundo semestre a gente vai trabalhar todas essas coisas que a gente trabalharia nesse primeiro semestre se a gente fosse apresentar uma versão, né, do espetáculo no meio e no final do ano. Será que R$ 30 hora aula é suficiente para remunerar o trabalho de um profissional da dança em Uberlândia? Eu, enquanto profissional autônomo que vive única e exclusivamente de dança na cidade de Uberlândia, no meu ponto de vista, na minha vivência e nas minhas condições, necessidades, eu respondo que não, se alguém me fizesse essa pergunta. E aí eu gostaria de fazer essa pergunta para os profissionais da dança de Uberlândia, se R$ 30 hora aula paga o seu trabalho. Se R$ 30 hora aula é suficiente para te sustentar, né? Para você viver minimamente com decência, com dignidade da profissão que você escolheu para sua vida, como eu escolhi. Você ganha o suficiente para viver de dança? Você consegue viajar com dinheiro de dança? Você consegue comprar roupas com dinheiro de dança? Você consegue se divertir com dinheiro de dança?
Você consegue juntar dinheiro de dança?